Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu vou fazer aqui um comentário. Hoje pela manhã eu comentei, mas agora à noite eu vou comentar com um pouquinho mais de profundidade, para que todos nós possamos fazer uma reflexão. Olha só, o que nós somos capazes de enfrentar? O que nós somos capazes de enfrentar para demonstrar o nosso amor, a nossa devoção, a nossa consideração, a nossa gratidão ao Senhor Jesus Cristo? O que eu sou capaz de fazer para demonstrar esse amor, essa devoção, essa gratidão, essa consideração, essa gratidão ao Senhor Jesus Cristo? E o que você é capaz de fazer? Eu posso te dizer uma coisa com toda a humildade. Fala-se por aí que o Brasil tem mais de 90% de cristãos, dividindo as religiões dentro do país. Fala-se que no Brasil se tem mais de 90% de cristãos. Cristão seria aquele que diz que acredita que Jesus é o Cristo, é o Salvador. Não quer dizer que tem que ser o evangélico só, não. O evangélico diz que acredita que Jesus é o Cristo. O católico diz que acredita que Jesus é o Cristo. Dentre muitas outras, não posso chamar religião, mas eu vou chamar de denominações que dizem que acreditam que Jesus é o Cristo. Só que esse número, ele não é verdadeiro, ele é uma mentira. Onde estão os cristãos aqui no culto de hoje? Onde estão? O que significa acreditar que Jesus é o Cristo? É acreditar que Ele tomou o nosso lugar, Ele nos substituiu lá na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Alguém que morre no seu lugar, como que você passa a ver aquele alguém? Qual é a consideração que você tem por aquele alguém? O que você enfrentaria por aquele alguém? Se Jesus realmente tomou o meu lugar, faz a reflexão comigo. Se Ele realmente tomou o meu lugar, eu estava condenado à morte eterna, por causa do pecado. Se Ele tomou o meu lugar e morreu, me substituindo, será que eu não posso enfrentar um tempo fechado para estar num culto tão especial como o de hoje? Será que eu não posso abrir mão de coisas pessoais ou particulares para estar num culto tão especial como o de hoje? Vou te dar o exemplo agora. Hoje aconteceu uma tragédia num país chamado Sri Lanka. Alguém viu na televisão? Centenas de pessoas mortas e outras centenas de pessoas feridas. Que pessoas são essas, Bispo Paulo? Cristãos
cristãos verdadeiros. Por que cristãos verdadeiros? Porque mesmo sabendo que eles corriam riscos de atentados, como aconteceu, no dia de hoje, o domingo de Páscoa, que simboliza o dia que Cristo Jesus ressuscitou, o que aquelas pessoas fizeram? Saíram de casa e foram para a igreja, mesmo sabendo que eles corriam risco de vida. E muitos deles que foram para a igreja hoje, louvar e agradecer a Jesus por ter substituído eles lá na cruz do Calvário, muitos desses que foram para a igreja hoje não voltaram para casa. Vou te fazer uma pergunta. Se fosse eu, se fosse você, que sabia da possibilidade de atentados terroristas na igreja lá, nas igrejas, porque aquele país sofre com uma intolerância religiosa, diferente do nosso país, que tem liberdade religiosa. Lá é intolerância, lá eles não aceitam cristãos. Se fosse eu, se fosse você, sabendo que se fôssemos para a igreja hoje, lá corria-se o risco de sofrermos atentados terroristas e não voltarmos para casa. Será que nós teríamos ido para a igreja? É isso que Jesus quer que nós venhamos refletir. Ser cristão é assumir Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ser cristão é verdadeiramente estar disposto a lutar pela sua fé, é estar disposto a viver aquilo que a palavra de Jesus te ensina. Mas não é isso que a gente vê. Não é isso. Onde estão os cristãos hoje no culto? Não estão aqui. Você está aqui, mas cadê a maioria? E por que não estão? A pergunta é essa. Por quê? Será que realmente são cristãos? Será que realmente consideram o que Jesus fez? Ou não? Aonde está a substituição? Tem muita gente que não entende a Páscoa. A Páscoa é isso. É onde um substitui o outro para que haja libertação daquele outro. No nosso caso, nós estávamos condenados à morte eterna por causa do pecado. O que Jesus fez? Substituiu a cada um de nós. Quando ele nos substituiu, então nós nos tornamos livres da morte eterna e passamos a ter a possibilidade de alcançar a vida eterna. Só que as pessoas não entendem isso. As pessoas foram programadas para ser religiosas, não para ser cristãs. E Jesus não quer nenhum religioso. Eu acho que se a Bíblia tivesse escrita hoje, talvez teriam a seguinte frase: os religiosos não herdarão o reino dos céus. Jesus não quer você religioso. Jesus quer que você seja um verdadeiro cristão. Viva como um verdadeiro cristão. É isso que Ele espera de nós. Nós que estamos aqui, vamos fazer essa reflexão e vamos levar isso para frente. Aquele povo lá hoje morreu, mas morreu sabendo que aquilo poderia o quê? Acontecer. E mesmo assim, o que eles fizeram? Eles foram. Isso é forte demais. Olha, se você entender a profundidade disso, é como um soldado que é convocado para uma guerra. Você se lembra da guerra mundial,
onde tinham os famosos kamikazes japoneses. Quem já leu um pouco dessa história? Já leu? É a Segunda Guerra Mundial. Os kamikazes, eles eram os pilotos, não é isso? Dos aviõezinhos. Só que os aviões não tinham bomba, não. Não tinha bomba. Sabe qual era a bomba? Era o próprio avião. Eles iam para a guerra já sabendo que eles iam o quê? Jogar o avião sobre o inimigo para explodir o maior número de inimigos possíveis. Eles já saíam ali do aeroporto onde eles decolavam, sabendo que provavelmente, com 99% de certeza, eles não iriam o quê? Voltar. Mesmo assim, eles iam. E por que faziam isso? Por causa do país deles. O que é mais importante para mim? O que deveria ser mais importante para mim? O meu país ou aquele que me substituiu lá no Calvário? Será que o meu país dá a vida por mim? Não. Mas Jesus Cristo deu a vida dele por mim. Está conseguindo entender aqui o que é Jesus Cristo? A importância de Jesus Cristo para um verdadeiro cristão? Está conseguindo captar aqui a mensagem? Tem que ir muito além do que você ama. Tem que ir muito além do que você considera. Ele substituiu você. É isso que as pessoas não entendem. Não é esse Jesus que as pessoas conhecem, não. Não é esse Jesus que as pessoas querem conhecer. Elas querem conhecer o Jesus que opera milagres. Pega a sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, por favor. João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 22. Jesus, o pão da vida, lá em João, capítulo 6, versículo 22. Olha o que diz o texto sagrado. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Então esse texto, ele está nos dizendo o que aconteceu depois da multiplicação de pães e de peixes. Lembra daquela história que Jesus estava lá no monte e uma multidão se ajuntou e ele começa a ministrar os ensinamentos de Deus, do reino dos céus, e o dia vai escurecendo e aquele povo não teria como ir para casa, comprar alimentos. Era muita gente. A Bíblia fala que só homens eram 5.000. Te faço uma pergunta. Normalmente, em todo lugar público, você encontra mais homens ou mais mulheres? Eu acho que o único lugar que tem mais homens é estádio de futebol. Tirando isso, todo lugar público é mais mulheres. Então, se tinham 5.000 homens, imagino eu que mulheres 7.000, 8.000, creio eu. Então aí nós já vamos para umas 12, 13 mil pessoas. E eu vou te fazer outra pergunta. Onde tinham 5.000 homens e mais ou menos umas 7.000, 8.000 mulheres, quantas crianças você acha que tinha?
Numa terra onde o filho sempre foi tido como uma bênção. Não que não seja, mas lá é um pouquinho além. O filho é uma bênção, lá é um atrás do outro. Então imagino eu que ali tinham quase 20.000 pessoas. Imagino eu. Onde que esse povo ia conseguir comida no cair da tarde? Não tinha. O que Jesus faz? Todo mundo aqui sabe. Ele multiplica 5 pães e 2 peixes, de forma que todos que estavam ali comem, e no final acontece o que? Sobra, se eu não me engano, sobram 12 cestos cheios. Até aí tudo bem. Aquele povo fica maravilhado com a bênção, com o milagre, e a Bíblia fala que eles começaram a cogitar entre eles eleger Jesus como rei deles. 20.000 pessoas já era um bom começo. Esse vai ser o nosso rei. Jesus, conhecendo o coração de todo mundo, o que Jesus faz? Chama os discípulos e diz para eles assim, desce logo, pega o barco, vai para o outro lado, eu me encontro com vocês lá depois, e eu vou para o monte orar. Por que Jesus faz isso? Por que Jesus não vai com os discípulos? Uma questão de sabedoria. Se Jesus vai entrar no barco com os discípulos, vocês acham que o povo ia fazer o quê? Ia todo mundo atrás. Então, se ele manda os discípulos ir, e ele fala que ele vai subir o restante do monte, para quê? Para orar. O pensamento do povo: os discípulos foram, mas ele está onde? Ele está lá em cima. Então nós vamos ficar aqui. Vai entendendo? Logo em seguida, você lê na sua casa depois, vem aquela mensagem que os discípulos estavam atravessando como Jesus mandou, só que veio uma tempestade e o barco estava balançando, muitos ventos. Daí a pouco, quem é que vem andando sobre as águas? Jesus. Jesus entra no barco, acalma aquela tempestade e eles terminam de atravessar. No outro dia, é o que nós lemos aí, vamos ler de novo? No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido o quê? Então no outro dia, quando o povo acorda, cadê ele? Não desceu do monte até agora? Foram conferir, não tinha ninguém no monte mais. Quando olharam, peraí, mas ele não saiu daqui, porque o barco que ficou para ele poder ir está aqui. Cadê ele? Continua o texto comigo. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades. Então naquele lugar começa a chegar outros barcos, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então o que aconteceu? Aquele povo já estava reunido e estavam chegando novos barcos, mais pessoas atrás de quem? De Jesus. Quando chega, alguém informa: ele não está aqui não, nem os discípulos. Então aqueles que estavam chegando, mas aqueles que já estavam naquele lugar, começam a entrar nos barcos e ir sentido Cafarnaum,
procurando quem? Jesus. Agora vem a parte que Deus quer completar tudo que nós já ouvimos no culto aqui de hoje. Versículo 25, é o 25 agora? Olha o que diz: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram. O que perguntaram para ele? Mestre, quando chegaste aqui? Então, quando o povo encontrou Jesus do outro lado, perguntaram: mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Que nós não vimos o senhor descendo do monte, nós não vimos, o outro barco ficou lá, como é que é isso? Versículo 26, é isso aqui que Deus quer que você leve para casa hoje. Jesus quer que você leve este versículo para casa hoje, que você medite nele, que você faça uma profunda reflexão nele e que você tire suas conclusões a partir dele. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Olha o que Jesus falou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu conheço o pensamento e o coração de cada um de vocês. Jesus falando para aquele povo. E nenhum de vocês veio me procurar por eu ser o Cristo, pelos sinais que comprovam tudo que os profetas falaram a meu respeito. Vocês estão me procurando porque ontem eu multipliquei o pão, vocês comeram e agora vocês querem mais. Vocês não estão me procurando por aquilo que eu represento, por aquilo que a palavra diz sobre mim. Vocês estão me procurando por causa da necessidade que vocês têm, por causa das dificuldades que vocês enfrentam. Por isso que vocês vieram atrás de mim. Essa resposta de Jesus mostra para mim e para todos nós que estamos aqui que os nossos interesses não são condizentes com aquilo que Jesus pensa. Ele não está de acordo. Ele abençoa a vida de um ser humano porque ele é misericordioso, não porque ele tem obrigação. É como eu disse agora há pouco: onde estão os cristãos? Onde estão? Cadê? Cadê aqueles que realmente consideram a Ele como no dia da crucificação de Jesus? Onde estavam os cristãos no dia da crucificação? Quantos estiveram ao pé da cruz? Meia dúzia? Talvez menos. Jesus está procurando aqueles que realmente o procurem pelo que a palavra fala sobre ele, pela substituição que ele fez, morrendo por cada um de nós, trocando de lugar por cada um de nós. E Jesus disse: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai,
o confirmou com o seu selo. Então Jesus, ele finaliza dizendo assim, ele vai dizer mais coisas aqui, mas essa repreensão, essa exortação, ele disse assim: o seu esforço, o seu trabalho, está falando de trabalho físico não, está falando a parte espiritual, não pode ser pela comida que perece, em outras palavras, pelos seus interesses materiais ou pessoais, mas o seu esforço, o seu trabalho tem que ser por aquela comida que não perece, que seria a vida eterna. Hoje, ser um cristão deve ser principalmente por causa da vida eterna. Se eu sou um cristão e esse não é o meu principal objetivo, eu não me esforço, o meu trabalho principal não é para isso, eu estou me enganando, eu não sou cristão nada não. Sou não. Não sou não. Não sou. Se eu não entendo que Jesus me substituiu e hoje Ele tem que estar acima de qualquer amor, de qualquer consideração, de qualquer empenho na minha vida, eu não sou cristão. Eu sou qualquer outra coisa, mas não sou cristão. É como Paulo falou com Pedro e com alguns outros discípulos de Jesus. Paulo chamou eles de pessoas dissimuladas. Se Pedro e outros discípulos foram chamados de dissimulados, imagina as pessoas que hoje dizem que é cristão, mas as atitudes demonstram outras coisas. Eu e você estamos tendo uma oportunidade maravilhosa. As pessoas não querem saber disso, desse tipo de pregação, de mensagem. Não tem problema. É isso que o Senhor quer que nós venhamos receber hoje. Eu creio que o que aconteceu lá no Sri Lanka, muito em breve vai acontecer por aqui também. Vai acontecer. E é nessa hora que você vai se lembrar do número que eu falei, que por aí dizem que mais de 90% dos brasileiros são cristãos. Você vai ver que esse número não chega aos 10%. Porque quando começar a acontecer no nosso Brasil o que aconteceu no Sri Lanka hoje, o que você menos vai ver é gente que diz que é cristão. E ainda vão dizer: Deus entende, irmão, eu estou vigiando, senão eles vão ceifar minha vida por aí. Mas Deus conhece o meu coração. Conhece. Deus conhece o nosso coração, o meu e o seu. O que eu faria por ele e o que eu não faria por ele. Então é isso que Deus quer que nós venhamos carregar hoje. E certamente esse tempo difícil vai chegar aqui. Bispo Paulo, para com isso. O senhor está jogando praga? Eu não. É bíblico. Jesus disse: por causa do meu nome vos perseguirão, vos injuriarão, vos matarão, mas fiquem firmes, porque eu estarei convosco. Amém? Quem entendeu a mensagem, fica de pé no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Você tem aí? Por causa do meu nome? Ah lá, é aí? Que diz? Não é não, né? Amém. Pois você acha aí? Ah lá. Lê lá. Lucas 21:16. E sereis entregues até por quem?
até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis. Ué, mas como assim não vai perder um só fio de cabelo? Mas hoje lá aquela tragédia tal. Jesus nunca fala conosco a respeito dessa vida aqui não. Isso aqui é passageiro. Ele nunca fala a respeito disso aqui. Ele fala da vida eterna. Ele estava dizendo, tudo isso que acontecer não vai trazer transtorno para a vossa alma. Pelo contrário, é se esforçando, é enfrentando tudo isso que você vai ganhar a sua alma, a salvação. Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.